Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast para falar sobre a segunda obra da UERJ, o segundo exame de qualificação, Quincas Borba de Machado de Assis, simplesmente Machado de Assis, talvez o maior escritor, ou o considerado maior escritor, simplesmente um dos preferidos de Woody Allen, simplesmente uma obra de Machado de Assis esgotada em menos de 24 horas em Nova York, 2020, lido por diversos especialistas e teóricos do mundo. É isso aí, é pouca coisa, né? E traduzido, que perde aí grande parte da expressividade. Bem, mas essa voz que vos fala é a voz do Vitor. Sou o Vitor Delmas, professor de língua portuguesa. E eu sou o Gornelas, esqueci de falar. O Gornelas e Vitor Delmas. Vitor Delmas é quase uma dupla sertaneja. Que é Vitor Hugo também, né? Vitor Hugo, eu sou Vitor Hugo. E vocês já devem ter percebido que é sempre um frenesi, a julgar aqui pela reação de Hugo, né? Da qual eu compartilho também. E é sempre um frenesi para falar sobre Machado de Assis, é sempre uma agitação, né? Uma excitação, em virtude de ser considerado por muitos o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Veja que eu relativizo isso, né? Eu relativizo esse ponto de vista quando eu digo por muitos, e não necessariamente por mim ou por todos. Então a gente pode discutir isso, é discutível, é claro, mas o que é indiscutível é o fato de que Machado de Assis é um nome basilar, assim, é um nome seminal, né, digamos, na literatura brasileira. Apoteótico. É apoteótico, bem, Machado de Assis, que nasce no dia 21 de junho de 1839, morre em 1908, nasce e morre no Rio de Janeiro, e sobre o Rio de Janeiro em geral, né, é no Rio de Janeiro em geral que passam as suas histórias. Machado de Assis, que é muito conhecido lá por Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra de 1881, mas se engana quem acha que o Machado de Assis foi só o escritor de Memórias Póstumas, e se engana quem acha que o Machado de Assis tenha sido só aquele que cultivou o gênero romance. Muito pelo contrário. Machado de Assis foi contista, cronista, dramaturgo, crítico literário, poeta. É até problemático a gente inserir o Machado de Assis dentro de uma escola literária, primeiro porque ele começa ali na década de 70, né, dos idos 1800, do século XIX, 1872, 1874, 1876 e 1878, ele lança respectivamente 4 obras que são consideradas românticas, né, na ordem: Ressurreição, 72, A Mão e a Luva, 74, Helena, 76 e Yaya Garcia, 78, que nem revelariam ainda esse Machado que mais tarde seria tão festejado pelos críticos, né, e pela literatura brasileira, e bem mais tarde, né, visto que o Hugo disse agora pra gente, Nova York, 2020, Machado de Assis, quem poderia dizer, né? E aí você tem romancista, contista, cronista, poeta, dramaturgo, crítico, fundador da Academia Brasileira de Letras, autodidata, preto, né, filho de uma lavadeira e de um pintor de paredes, netos de pessoas escravizadas. Epilético. Né, epilético, por isso que ele nunca teve filho, inclusive, né, com a Carolina, porque ele tinha medo de que essa condição fosse uma condição ali herdada pelo seu contrariando toda a teoria determinista, né? Exatamente. Se você pensa ali no princípio científico, o Machado de Assis, ele é o paradoxo dessa teoria, né? Ele é a desconstrução dessa teoria. Ele vai justamente, e numa obra em que isso acontece com muita clareza, e a gente geralmente usa como exemplo, é o Alienista, né? Em que aquela espécie de novela, né? Considerado por muitos uma novela. Uma novela que seria aí um texto que ficaria entre um conto e um romance, né? Ele teria ali uma duração na média, digamos mera assim. Questão de caracteres, que né? É só uma questão de taxonomia mesmo, né? De classificação. Bem, e aí a obra do Machado de Assis abrange, então, praticamente vários daquilo que a gente conhece como movimentos literários, né? Então a gente pode dizer que o Machado foi romântico, que o Machado escreveu poemas que se assemelham à estética parnasiana, mas o Machado foi, sobretudo, um analista, ele era obsessivo pela psique e pela alma humana, né? Sim. Se você quer destruir uma história de Machado de Assis, basta você resumi-la, né? Porque a graça, em nenhuma medida, está no desenvolvimento do enredo em si. Se bem que Quincas Borba, nessa versão para quem nos vê, aqui, ó, Quincas Borba, essa versão em azul, que foi uma versão lançada agora,
4 dias atrás, está no mês de... Não sei se a gente pode dizer aqui o mês, acho que pode, né? A gente está no mês de abril. Foi lançado no dia 18 de abril essa versão do Quincas Borba pela EdUERJ, que é a editora da UERJ, justamente em comemoração aí a escolha desse livro para o vestibular. E é muito bacana porque no final desse livro vai haver um texto crítico do Gustavo Bernardo. Talvez a galera aqui que esteja ouvindo até conheça o Gustavo Bernardo, porque ele é muito participativo ali nos bastidores do vestibular. Não só é professor de literatura da UERJ, inclusive foi meu professor de teoria da literatura 1, mas ele também é muito envolvido aí na própria questão da seleção dos livros, do vestibular, dos bastidores, enfim. E ele escreve um texto no fim dessa edição, né, que ele intitula Farrapos Machadianos da Realidade. E ele vai justamente problematizar o quanto Machado de Assis é ou não realista. Porque a gente insere o Machado de Assis dentro desse realismo, mas isso é meio problemático, porque o Machado de Assis combatia o realismo, né? E mais do que isso, né, Hugo? Como assim realista, assim, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é aquele romance que em tese inauguraria o realismo no Brasil? É um morto que fala, né? É um morto que fala, né? Que realismo há nisso? Não, pois é, acho que interessante que... apesar de todo escritor ter a sua singularidade, tá? Todo escritor, ele tem seu estilo. Inclusive, alguns professores de faculdade, eles são inimigos das escolas literárias, eles não gostam do nome romantismo, nome arcadismo, nome barroco, como se isso reduzisse ali a criatividade do poeta. Mas é inegável que ali, por exemplo, no romantismo, Gonçalves Dias, Junqueira Freire, Casimiro de Abreu, Castro Alves, eles têm um ponto de encontro, né? Cada um com seu estilo, mas tem um ponto de encontro. Mas é quase impossível você achar um escritor que tenha o estilo de linguagem do Machado. E eu acho legal, Vitor, a gente apontar isso, porque muitas vezes o professor de literatura, ele vai para um lugar perigoso. Qual o lugar perigoso? Quando ele só resume a história, quando ele só conta do enredo, quando ele só fala da história. Se a gente só fala da história e não parte para a leitura, para as palavras, pelo estilo narrativo, o modo como ele constrói o enredo, a gente está simplesmente ignorando o Machado, né? Na sua essência, porque o Machado, ele é o Machado, ele tem a sua relevância, ele gera esse frenesi justamente pelo padrão narrativo que ele traz, pelo estilo de linguagem que ele traz. E isso que faz o Machado alguém único em relação à abordagem que ele faz. Porque, vamos lá, ele não é o primeiro a fazer análise psicológica, não é o primeiro a tratar da psique humana. Clarice faz isso muito bem, o Guimarães Rosa faz isso muito bem, por que não Cecília Meirelles ou tantos escritores de outros gêneros? Então, o que faz o Machado ser diferente não é a abordagem, não é a temática, não é o assunto, não são os personagens, mas é como ele faz esse personagem, como ele faz. E é por isso que a gente sempre fala, cara, tem que ler, tem que pegar esse estilo. E como o Machado não é realista nem romântico, mas como o Machado ele é atual. Porque você pega Quincas Borba, você pega Memórias Póstumas, você pega Dom Casmurro, como esses enredos, eles têm tudo a ver com o que a gente vive hoje, e daqui a 100 anos, daqui a 200, 300 anos, isso vai fazer sentido, isso vai conversar com a gente. É obra que nunca vai morrer, né? É obra eterna. É obra eterna porque é o Machado, porque é como ele faz. Essa característica da materialidade linguística, né? O fato de a gente precisar sempre se apoiar na estrutura, na palavra, naquilo que é concreto, eu tenho insistido muito nisso em sala, porque eu digo sempre para os alunos: moçada, vocês precisam sempre basear aquele seu ponto de vista textual, aquilo que você defende, aquela sua interpretação, você sempre precisa basear em dados linguísticos. Senão é um palpite, é um pressentimento que você tem do texto, mas de fato você tende a cair na extrapolação, né? Que é um problema muito recorrente nas questões de interpretação do vestibular. Até especialmente do Enem, né? Digamos assim, no Enem a galera tende a superinterpretar. Mas é claro que isso deve ser uma propriedade que a gente estende para os outros tipos de texto de prova. A gente precisa partir sempre da materialidade linguística para finalmente entender por que aquele conteúdo diz aquilo, né? Porque a relação entre forma e conteúdo é uma relação muito trabalhada na literatura. Os grandes escritores são justamente aqueles que conseguem, do plano do conteúdo, a partir do plano da forma, atingir um plano da expressão, né? E aí o Gustavo Bernardo, gente, eu quero insistir nesse texto aqui
do Gustavo, porque, afinal de contas, um texto que foi feito para o vestibular de fato, né? É uma edição feita para o vestibular e que sai lá na editora da própria UERJ. Ele diz assim... No ensaio A Nova Geração, Machado de Assis ainda afirmou: a realidade é boa, o realismo é que não presta pra nada. Só pra gente lembrar, né? O romantismo é aquela escola literária que se caracteriza pela idealização, pela subjetividade, e aí em algumas fases, né? Ora pelo nacionalismo, ora pela subjetividade extrema, ora por uma pegada às vezes jamais engajada socialmente, e que já até se aproxima um pouco mais do realismo nesse fim. E o realismo, em oposição, vai ser conhecida como aquela escola literária da crítica às instituições sociais, né? A família, o casamento, o amor por interesse, e que é muito pertinente mesmo quando a gente pensa no Machado de Assis, nesse ponto, né? A questão das relações por interesse, a questão da hipocrisia da sociedade burguesa. Mas a gente não pode perceber que a gente não pode deixar de perceber que essas relações já mediadas por interesses, elas já são vistas, por exemplo, nas obras machadianas da década anterior, que são aqueles romances considerados românticos, né? Como A Mão e a Luva, Yaya Garcia, A Ressurreição. Então você já percebe esse espírito analítico do Machado de Assis, já antes de ele ser considerado esse escritor realista. E mais ainda... É claro que a título de sistematização a gente precisa mesmo pô, tudo bem, eu tenho realismo, mas quando a gente tem um escritor como Machado, parece que, como o Hugo dizia, né, isso extrapola, isso excede. Então o realismo vai ser aquela escola em geral, né, associada a uma objetividade, a uma crítica da realidade, ao passo que o romantismo é associado aí à subjetividade, à idealização. Eu só estou fazendo essa contextualização porque esses nomes realismo e romantismo vão aparecer com alguma recorrência aqui, né? Inclusive, dois adendos. Primeiro é que essa questão da relação por interesse, ela já começa no próprio romantismo, né? Nos romances urbanos já fazem essa engrenagem aí. E segundo, não sei se tu lembra, aquela carta que o Machado fez pro Eça de Queiroz, sim, em que ele faz uma crítica ao realismo, que o realismo é tão chato que ele tenta contar quantos fios de cabelo tem na cabeça de alguém, ou quantos fios tem uma vassoura, e tenta fazer isso. Então, é engraçado como, ao mesmo tempo, ele talvez, sei lá, no plano da estética, no plano da linguagem, inicialmente ele tenha algo lá de realismo, por descrever muito, por tentar ser muito verossímil, mas ao mesmo tempo ele desconstrói, talvez no plano ali do conteúdo, com personagens que fogem essa caracterização realista, ali pelos enredos em si, né? Você tem dois grandes exemplos, antes de chegar em Quincas Borba, que é o Orelista, você comentou, né? O Simão Bacamarte, ele é a ridicularização da ciência, e em Memórias Póstumas, que ele faz aquela coisa quase fantasiosa, né? Quase não, é fantasiosa, né? É verdade. E aí, justamente nessa crítica ao romantismo, ao realismo, ele diz: o realismo é que não presta pra nada, a realidade é boa, o realismo é que não presta pra nada. Uhum. E aí, alguém que diz explicitamente que o realismo não presta pra nada pode ser considerado realista? A resposta é negativa. O realismo não presta pra nada porque sobrepõe à vida um ideal com o qual a vida mesmo não concorda. O realismo quer dobrar a vida à sua perspectiva, mas com isso termina por recusá-la e não por afirmá-la. O realismo padece de um pecado moral. Finge que não faz literatura, mas sim que mostra a vida como ela é. A vida como ela é sob a perspectiva de quem, afinal? Né? É a indagação aqui do... E aí ele vai dizer que o personagem Quincas Borba, pode ser aqui o nosso fio condutor também, o personagem Quincas Borba que dá, inclusive, nome pro romance, a gente pode até depois discutir se esse Quincas Borba é o Quincas Borba filósofo ou o cachorro, né, do filósofo, que também ganha o nome de Quincas Borba. Ele vai dizer que o Quincas Borba, ele já aparece, na verdade, em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Primeiro spin-off da literatura já brasileira. Tem aí essa relação. Então, varrido o realismo do caminho, com as próprias palavras do autor, podemos ler melhor Quincas Borba de Machado de Assis. Publicado em folhetins de jornal, o romance dialoga com o romance anterior, Memórias Póstumas de Brás Cubas. No entanto, olha o que o Gustavo Bernardo nos adverte aqui. Um romance não é continuação do outro. É interessante ler os dois romances juntos. Aliás, tudo bem, mas as narrativas são independentes. Não há nenhum problema ler Quincas Borba antes de ler Memórias Póstumas ou vice-versa, tá?
Ele vai dizer, o personagem Quincas Borba, só pra gente fazer esse resumão, é o filósofo do humanitismo, que é um nome muito relevante aqui para as nossas pretensões, né? Então, vamos pensar numa espécie rápida de resumo, só pra gente situar a narrativa. O Quincas Borba, ele já aparece, como se diz lá na passagem do... Eu acho que eu até separei aqui, Hugo. Tá vendo aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu separei o fragmento de Memórias Póstumas em que ele vai falar sobre o Quincas Borba, esse momento aí do spin-off, né? Bacana, como o Hugo falou. Ele diz assim, isso é em Memórias Póstumas, tá, gente? Esse aparecimento do Quincas Borba. Ele diz assim, Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato e trincava com filosófica serenidade. Eu, Brás Cubas, fiz-lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas que ele não gastou muito tempo em destruí-las. Aí, aqui, que é essa filosofia do humanitismo, gente, vale lembrar que o Quincas Borba, ele é uma espécie de filósofo, ele é um filósofo. E essa teoria do Quincas Borba, que é o humanitismo, ela vai ser percebida ao longo de toda a narrativa do Quincas Borba como um fundamento, que é o fato de que os mais fortes vencem e os mais fracos perdem. Se a gente fosse aquele professor mais Caxias, que gosta de enquadrar, até poderia falar assim, então os romances também tem um quê de naturalista, porque os romances naturalistas tinham essa proposta, né? O seu romance de tese, você tem uma tese, né? Uma teoria científica, e você quer aplicar essa tese aos personagens, ao enredo. Então, de certa forma, também existe essa aplicação de uma teoria científica pelos personagens, que, inclusive, também já vi em algum vestibular, agora não vou lembrar exatamente qual, Vitor, mas que já usaram o escritor realista naturalista. Isso já foi alcunha de inclusive provas. Na Europa, a gente não costuma fazer muito bem essa divisão do realismo e naturalismo, né? A gente usa mesmo muitas vezes como uma unidade, até com hífen ali. Uhum. Aí o Quincas Borba, que é, então, o inventor lá, o criador do humanitismo, ele vai dizer, já em Memórias Póstumas de Brás Cubas, para entender bem o meu sistema, concluiu ele, importa não esquecer nunca o princípio universal, repartido e resumido em cada homem. Olha, a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente, como se disséssemos o estalar do dedos de humanitas. A fome, e ele chupava filosoficamente a asa do frango, a fome é uma prova a que a humanitas submete a própria víscera. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Então veja que o frango que ele está comendo ali no momento em que ele está conversando com o Brás Cubas, né, o Quincas Borba, é o frango que ele vai usar para exemplificar a teoria dele do humanitas. Ele vai dizer... Nutriu-se esse de milho, que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido. Um navio o trouxe, um navio construído de maneira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango, que eu almocei agora mesmo, é o resultado de uma multidão de esforços e lutas executadas com o único fim de dar mate ao meu apetite. Isso só para ficar claro para a galera que está escutando, isso é no livro... Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é quando primeiro aparece o Quincas Borba, e aí depois o Machado vai lá e faz todo um livro dedicado ao Quincas Borba, que é o livro que nos interessa de fato, mas cuja filosofia, né, que é o Humanitas, ele já aparece desde antes e que vai nutrir, na verdade, já todo o enredo, né? Então veja que aqui ele tem esse princípio da relação dos fracos e fortes, né, que de tudo tem a ver com essas teorias cientificistas do final do século XIX, início do século XX, a saber, o determinismo, né, com a ideia lá do meio, do momento histórico, da hereditariedade. Para os deterministas, as pessoas são uma espécie de brinquedo na mão do destino, né? É como se nós não tivéssemos a nossa arbitrariedade. E é claro que eu sou o que eu sou por causa do lugar em que eu nasci, por causa da família que me criou, por causa do colégio em que eu estudei. Mas é óbvio também que todo mundo tem traços que são congênitos, né? Que são inatos, que são próprios, que são de cada um de nós. É por essa razão que pessoas gêmeas, né, não são iguais também na sua forma de agir, apesar de terem quase sempre os mesmos estímulos ali sociais. O darwinismo social, que é aquela teoria nefasta, né, que vai justamente promover que algumas, entre aspas, raças, né, de onde até depois vai vir o termo racismo, são superiores a outras, é um momento ali de eugenia, de tentativa de você colocar o povo europeu como superior.
E também o positivismo, né, que valoriza a ciência antes de qualquer coisa para que você atinja o progresso. O positivismo, que é o lema que aparece lá na nossa bandeira, né, ordem, progresso, esse ordem como valorização da razão para atingir o progresso. E o Machado de Assis, na verdade, ele vai combater todas essas teorias. O que também é uma espécie de prova que ele não se associa tanto assim ao realismo como uma vertente de fato. Porque os realistas, nesse momento, eles se coadunam, né? Eles se coadunam. Se a gente pensa, por exemplo, no nosso naturalista mais famoso, que é o Aloysio Azevedo, lá com Curtiço, aquilo dali é uma... Porque, pelo contrário, os romances naturalistas queriam ser mais do que só romances. Eles queriam ser literatura também. Eles queriam ser ciência também. Então, eles precisavam se basear nas teorias científicas. Mas é hora, vamos lá pra obra. Vamos lá. Vamos começar então, aqui. A filosofia de Quincas Borba, Humanitas, então veja que ela tem esse princípio que é o interesse, atendeu ao interesse pessoal, atendeu ao interesse que é próprio, que é particular. E aí a gente pode falar do egoísmo, a gente pode falar do interesse próprio. E quando a gente vai para a obra do Quincas Borba, o Quincas Borba ele já começa na obra meio adoentado, acamado. E se engana quem acha que o Quincas Borba é o protagonista. Porque, na verdade, o protagonista é o Rubião. Né? Pedro Rubião. Vamos começar, então, pegando os lugares de enredo, né? A história começa como você mencionou, né, o Quincas Borba é bastante acamado, bastante mal, e quem cura dele é o próprio Rubião. E uma coisa que por isso que eu até mencionei para quem assistiu o primeiro podcast, de como o Machado, ele usa o humor, né? Claro que o humor não fica tão claro e óbvio, porque não é um texto humorístico, mas é um texto que se vale também do humor. Mas não sei se você acha como é curioso, como quebra a expectativa, a herança para quem deixa o Quincas Borba. O Quincas Borba deixa uma herança para um cachorro. E quem cuidar daquele cachorro é quem vai ter direito a essa herança. Então, a gente começa com uma coisa bastante curiosa, né? E bastante engraçada. E, com isso, o Rubião, que é um professor, um personagem simples, né? Ali, a caracterização do professor é um professor que tem dificuldade, ele não tem uma vida de muitos luxos, mas ali o Rubião, ele tem uma ascensão, vamos lá, do 0 a 100, né, meteórica, de uma vida muito simples para uma vida com um pouco mais de luxo. E o Rubião, que morava em Barbacena, interior de Minas Gerais, inclusive terra do meu pai é de Barbacena, vai até o Rio de Janeiro para decidir ali toda a questão burocrática. Lá ele começa a sofrer, ele começa a experimentar os benefícios de uma vida de luxo, então ele começa a sentir a relevância, ele começa a ser notado, ele tem um nome, ele é o Rubião, olha ali o Rubião, um cara que tem dinheiro e tal, mas ao mesmo tempo conhece um casal que vai daí a complicação, né? Ele vai dar a engrenagem da história, que é a Sofia e o Cristiano Palha, exatamente, né? O casal Palha. E aí, Vitor, como é que vai acontecer isso aí? Por que isso, né? O Quincas Borba morre, ele já tá meio ali enlouquecido. O Rubião, a princípio, ele já tem um interesse no Quincas, isso é importante dizer, porque ele queria casar sua irmã com o Quincas, justamente porque o Quincas era um cara rico. E ele já tinha um interesse de enriquecer a partir dessa relação entre a irmã e o Quincas. Só que o Quincas morre e eles não se casam, naturalmente. Ele deixa a herança pro Rubião com a ressalva de que ele cuide exatamente do cachorro. E o curioso é que o cachorro, antes de que o testamento saísse e confirmasse que ele é possuidor de todos os bens do Quincas Borba, ele tinha inclusive doado o cachorro pra uma comadre lá, comadre Angélica, se não me engano, falou assim, fica com esse cachorro. E quando sai o testamento, ele percebe que a condição indispensável é o cachorro, ele volta correndo, ela até fica, mas por que agora esse cachorro? Eu pensei que você tivesse me dado esse cachorro. Ele diz, não, eu vou te dar um filhote. Então veja que apesar de ele ser um ingênuo, Rubião, eu quero dizer que mais tarde vai ser enganado pelo Cristiano e pela Sofia, por uma relação de interesse, ele também, a princípio, já tem uma relação
de interesse com o próprio Quincas Borba. E aí a gente vai percebendo a própria ideia do humanitismo, né? Como no humanitismo você vai ter sempre essa relação do fraco e forte, em que os fortes vão ganhando. Né? Não entrando naquele lugar de quem é interesseiro, quem não é interesseiro, quem é bom, quem é mal, até porque o Rubião, ele tinha, assim, um afeto pelo Quincas, né? Tinha ali um carinho, mas também queria se aproveitar. Óbvio, então, é isso, é o anti-maniqueísmo. Por quê? Porque ele é bom, ele é mal, ele é o Rubião. Ele é o Rubião. É o E o Machado faz isso muito bem. Não há vilões, não há mocinhos. Cara, todo mundo meio vilão, é todo mundo meio mocinho. Isso porque na vida real é assim. Não é porque você dá um prato de comida pra uma pessoa que precisa que você é um herói. Não é porque você pensou um dia em matar uma pessoa. Olha lá, hein? Pensou. É que você é um vilão. Porque a vida não se divide assim, né? Em vilões mocinhos. O Afrânio Coutinho, que é um crítico literário muito importante do século passado, ele tem uma passagem na análise crítica dele, ele estudou o Machado, né, em que ele fala assim, e essa passagem ela é muito importante, ele diz: Machado era um espírito altamente imaginativo e operava no leitor tanto pela emoção quanto pela inteligência, através de um penetrante e sagaz uso das forças analíticas do intelecto. Olha que legal isso, né? O que prova que a graça está justamente nessas análises psicológicas que são feitas dos personagens e muito menos na sequenciação dos fatos, né? Com uma cara machadiana. Suas aventuras eram mentais e o seu raro poder de evocar impressões passadas, criando emoções presentes e duradouras, é o segredo da permanência e perenidade da sua obra. Incrível isso, né? A força do intelecto. E aí a gente vai percebendo, só que isso, o Machado, em Quincas Borba, ele não vai dando isso de mão beijada, que pode ser o erro em que incorre o professor de literatura, quando vai apenas ali lendo a história, né, e não dissecando isso. Porque isso, essas relações de interesse, elas são naturais das relações humanas, as relações por conveniência, toda relação é em alguma medida uma relação de interesse, né, não dá pra gente nunca abrir mão disso. Exatamente. E aí ele recebe a herança do Quincas Borba, descobre que tá milionário de uma hora pra outra, é isso, de 0 a 100, e tudo que vai fácil vem fácil, né? Depois ele acaba sendo também, passam a perna nele, o casal. E no trem, vindo pro Rio de Janeiro, a corte na época, ele reconhece esse casal, que é o casal Cristiano e Sofia. Né? O casal Palha. E eu vou ler daqui a pouco, mais pra frente, o que o Gustavo Bernardo fala sobre a semântica dos nomes em Machado. Porque o Gustavo Bernardo vai fazer uma associação muito legal entre o nome Cristiano, o nome Sofia, o sobrenome Palha e o que eles significam pra história. Fica aí pra você ficar até o final. Bem... E aí ele já sai falando, o Rubião, no próprio trem, conhece o casal e já sai falando tudo. Fala que recebe uma herança, fala que... E aí o casal adverte o Rubião, fala assim, não sai falando isso pra todo mundo não, cuidado, as pessoas podem ser interesseiras. E olha aí a graça, né? Eles eram os interesseiros, né? E acaba que nessa relação de proximidade, eles se tornam assim meteoricamente amigos a partir desse encontro no trem. O Rubião acaba se apaixonando progressivamente pela Sofia. Vamos falar um pouquinho antes da paixão? Vamos. Que eu acho que antes de chegar nisso, tem uma coisa muito interessante que é o círculo social do Rubião. Como começa a aumentar, né? Então, quando ele conhece o casal Palha, eles aumentam o seu círculo social, né? Ele faz muitos amigos, né? Vamos botar aspas aí nos amigos. Então ele começa a ficar relevante na sociedade carioca, faz muitas festas, muitos jantares, e ele não percebe isso fica bem evidente na narrativa, ele não percebe que eles se aproximam dele por uma mera questão de conveniência, porque eles querem ali usufruir um pouquinho da riqueza do Rubião. Então, é claramente que eles não se aproximam porque gostam dele, mas tudo ali é uma questão de interesse. E nessas festas e nesse círculo social aumentando, ele começa a ficar encantado com a Sofia. E até então era uma coisa velada, e ele vai transparecer isso num jantar. Eles estão no jantar, e aí ele tenta trazer a Sofia um pouco mais próximo dele, evitando ficar ali com a galera e tal, e ele começa a conversar com ela, a jogar um pouco de charme, até que ele põe a mão na mão dela, tenta se aproximar, e ela dá um corte. Que isso? Acho que entendeu errado. O que tá acontecendo e tal? Fica um climão ali,
Até então, o marido dela não percebe, ela vai contar e a reação dele é inusitada. A reação dele é inusitada. O que o Cristiano fala quando a Sofia comenta? Não, peraí. A gente pode usar isso a nosso favor. Não corta não. Como assim, Sofia? Como assim? Não, a gente pode usar a nosso favor porque a gente pode ganhar algo em cima dele. E é aí que eles colocam a garra mesmo. Ali que eles começam a, de fato, começar o plano de ganhar em cima do Rubião. E a maneira como a narrativa vai engrenando fica muito interessante. Exatamente. E aí depois a gente vai descobrir até que a Sofia, ela não corresponde ao Rubião, não porque ela é fiel, porque ela vai, na verdade, até se interessar por uma outra pessoa da narrativa. Tem um nome aqui, o primo, né? Que é o primo que depois vai até casar lá com... Vai se casar com uma outra mulher, ou pelo menos vai ser... Carlos Maria, isso mesmo. Carlos Maria. Então veja que, na verdade, a relação de interesse, ela vai perpassando toda essa obra, né? Do início ao fim, que é o humanitismo. Você quer ler pra gente, Hugo, lá no livro, direto lá do livro, quando o Quincas Borba faz aquela passagem, quando ele explica, tá lá no capítulo 6, se eu não me engano. E só pra quem tiver com a obra aí. E só pra fechar essa parte aí desse triângulo, na verdade é um mosaico ali amoroso, porque pra vocês entenderem, é o Rubião que se interessa pela Sofia, a Sofia não tem interesse nele, então por isso que, né, como o Vitor falou, né, não é uma questão de fidelidade. O Cristiano tenta juntar o Rubião com a Maria Benedita, que é sua prima, mas ele não consegue, porque o Rubião não quer a Maria Benedita, acaba que a Maria Benedita fica com o Carlos Maria e a Sofia tem ciúme do Carlos Maria. Então, olha o mosaico ali, olha a complexidade, verdade, né? Quase Tereza amava Maria, que amava Maria. É quase quadrilha, né? Quase uma quadrilha aí, quase né? uma quadrilha. Mas vamos ler aqui a parte que o Vitor mencionou. É lá no capítulo 6, pra quem estiver aí com qualquer uma das versões, né? Claro. Sim. Não a morte? O encontro de duas expansões? Exatamente. Então vamos lá. Então tem um trecho aqui que fala... Que é um trecho muito relevante, que é quando ele vai falar ao vencedor, vencido ódio ou compaixão, ao vencedor as batatas. Gente, aqui, se entender, que tá a essência da obra. Exatamente. A essência da obra está nesse diálogo aqui. Por isso que a gente está insistindo nisso. Gente. Inclusive, se você reparar o desencadear das ações narrativas, todas elas vão convergir para isso aqui. Inclusive, o desfecho, a conclusão da narrativa, ela pode ser exemplificada com isso aqui. A gente pode colocar quem é o vencedor, exatamente, o que ele ganha, né? E quem é o vencido e o que ele ganha. Exatamente. Mas primeiro, vamos ler aqui para a gente entender. Então fala assim, não a morte, o encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não a morte, a vida, porque a supressão de uma é a condição de sobrevivência da outra e a destruição não atinge o principal universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Muito interessante isso, né? A guerra, ela é uma forma de conservação e você vai entender agora pelo exemplo. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição, a guerra. Então, muito interessante como ele vai ressignificando a ideia de guerra e a ideia de paz. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso.
e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. E aí, galera, vem a frase célebre, talvez uma das mais marcantes da literatura mundial. Ao vencido, ódio ou compaixão. Então, ao vencido resulta, se espera ódio ou compaixão. Ao vencedor, o que se espera do vencedor? As batatas. E de um modo simplificado, há uma relação aqui, né, entre aqueles que vencem e aqueles que perdem. E tanto é verdade que o Quincas, a morte dele não é uma morte sofrida. Ele não morre sofrendo pela morte. Ele aceita a morte porque ele entende que a morte é o caminho natural, né? Ele vai dizer assim, antes acredito que a morte, a supressão de uma é a condição da existência para outra. Então, as pessoas precisam morrer para que as outras vivam, né? Assim como uns precisam ganhar para que os outros, uns precisam perder para que outros ganhem. E isso é cíclico na narrativa, né? E aí talvez seja legal a gente problematizar se o Quincas Borba, que dá título ao livro, é o Quincas Borba filósofo, que é aquele que, diga-se de passagem, aparece muito pouco numa perspectiva assim mais narrativa, né, de a gente pensar textualmente no livro, ou se é o cão que esse sim acompanha o Rubião durante toda a sua trajetória. Então, quando o Rubião, por exemplo, vai pro sanatório, né, porque ele fica meio enlouquecido, é um momento em que o Cristiano coloca ele num sanatório, ele consegue fugir de lá, e em todas essas suas peripécias, o cão está ao lado dele, né? E aí talvez aqui aquele personagem, o único personagem que não demonstra o interesse, seja justamente o cachorro, né? Pois é. Que é o personagem que o Machado elege. Vitor, eu acho legal a gente comentar um pouquinho processo para ele chegar até essa loucura, né? Porque apesar de que, claro, a gente nunca vai compreender, explicar tudo, mas algumas possíveis aqui explicações, mais possíveis justificativas seriam quando o Rubião ele começa a despertar. E eu acho muito interessante isso porque às vezes a gente fugir da realidade é uma forma de sanidade. E o despertar da realidade, o degustar a realidade, o internalizar a realidade pode ser extremamente mortal. Pode ser muito perigoso. E quando o Rubião começa a perceber que a Sofia não tem qualquer tipo de sentimento afetivo por ele, que ela não gosta dele, ela não acha agradável, e aquilo é puramente interesse, e todos aqueles amigos também com quem ele anda são interesseiros, inclusive, a gente não mencionou aqui, mas acho que vale a pena mencionar o rapaz do jornal. Que é o Camacho. Camacho, ele se aproximava. Bajulava demais. Por quê? Porque ele queria um investimento ali no jornal dele, né, na empresa dele. Pois é. E quando ele começa a compreender isso, até então ele não compreendia, ele estava cego para isso, ele começa a ficar em choque, ele começa a ficar desesperado, assim, como assim? Cara, todas as pessoas com quem eu ando, literalmente todas as pessoas com quem eu ando, elas não gostam de mim, elas zombam de mim, só querem meu dinheiro, e isso... E ele dava muito dinheiro pro casal, né? Ele dava dinheiro pra Sofia, dava dinheiro pro Cristiano, e eles eram gastadores. O próprio Rubião era também gastador, festas, né? Jantares. Exatamente. Tem tudo a ver mesmo com essa questão da burguesia, né? Do final do século XIX. E é isso. Mas é importante dizer que o Cristiano e a Sofia, o casal Palha, eles oficialmente não roubam o Rubião. Não. Eles não roubam o Rubião, né? Isso é interessante. Teoricamente, eles estão ajudando. Eles manipulam, eles mentem, mas eles não roubam, né? É uma questão ali retórica. É isso. Até porque a justificativa pro Rubião ficar no sanatório
é uma justificativa aparentemente de, não, peraí, eu me preocupo com ele. Ele não tá bem, a gente precisa cuidar dele, precisa se preservar, mas aí que vem o processo da manipulação, né? É isso, você aparentemente quer fazer o bem para o próximo, mas existe toda uma intenção egoísta por trás disso. Tem um ponto importante, porque antes até da loucura, o Rubião e o Cristiano, eles abrem uma sociedade. Sim, né? sim. E ainda que essa sociedade estivesse lá bem, né, das pernas, você tem um momento em que o Palha, em que o Cristiano pede o fim dessa sociedade. Porque, e é justamente porque a coisa vai bem que ele quer o lucro apenas pra ele, né? Tem lá no capítulo 129, aqui já fazendo uma... A gente vai fazendo por flashback, Sim. como aliás é também uma característica do próprio Machado, né? Os flashbacks narrativos, aí vale você anotar. Lá no capítulo 129 ele diz, não havia banco nem lugar de diretor, porque ele diz que recebe uma proposta para trabalhar num banco com um cargo bacana, por isso que ele quer o final da sociedade, mas é mentira, ele quer na verdade que os lucros sejam só dele. Então não havia banco, nem lugar de diretor, nem liquidação, mas como justificaria o Palha a proposta de separação dizendo a pura verdade? Daí a invenção, tanto mais pronta, quanto o Palha tinha amor aos bancos e morria por um. A carreira daquele homem era cada vez mais próspera e vistosa. O negócio corria-lhe largo. Um dos motivos da separação era justamente não ter que dividir com o outro, isso é, com o Rubião, os lucros futuros. Palha, além do mais, possuía ações de toda parte, apólices de ouro do empréstimo Itaboraí, e fizeram os 2 fornecimentos para a guerra, de sociedade com poderoso, nos quais ganhou muito. Já trazia palavrado um arquiteto para lhe construir um palacete. Vagamente pensava em baronia. Então veja que à medida que vai havendo um esvaziamento, né, do Rubião, a perda do Rubião, o Rubião vai se enfraquecendo ao longo da narrativa, vai havendo justamente um caminho oposto do casal, do Cristiano e Sofia, né? Para um ganhar, o outro exatamente. tem que perder. Então isso vai é como uma relação proporcional, né? Quanto mais, menos, quanto menos, mais, que nesse caso tem que ser inversamente proporcional, né? Essa relação que ela nunca pode ser diretamente proporcional, porque os dois não ganham ou os dois não perdem. Um ganha e o outro perde. E assim como já tinha perdido o Quincas Borba e tinha ganhado o Rubião, e o Rubião também teve esse interesse pelo Quincas, agora ia perdendo o Rubião e, na verdade, o casal que ia se ganhando aí, né? Ganhando robustez ao longo da narrativa. Eu acho que algo que a gente pode observar é como os protagonistas do Machado, eles encontram esse lugar em comum, que é o lugar da tragédia, né? Você pega ali o fim do Casmurro, do Bento, né? Você pega o fim ali do Brás Cubas, o fim do próprio Rubião, são finais trágicos. Inclusive, tem até uma demonstração curiosa no final, que o Rubião começa a andar como se fosse um imperador. Ele se associa ao Napoleão Bonaparte e vive gritando ao vencedor as batatas. Eu não sei se a gente vai chegar agora aqui, o que eu vou falar agora, a gente vai chegar a uma coisa de extrapolar, alguma coisa muito interpretativa, muito subjetiva, mas essa cena dele achando que é o Napoleão, uma figura talvez a figura mais heróica, mais brava de guerra que a gente tem assim, né, recentemente na Idade Moderna, e gritando ao vencedor das batatas, justamente esse mantra ali da teoria, de certa forma é uma forma de ridicularizar, porque não uma teoria científica, de botar no lugar do cômico, de botar no lugar do debochado, e o final também, como o final é trágico. Então acho que tudo no Machado, ele vai do cômico também pro reflexivo, ele vai do destruidor, mas também para construir teorias. É uma coisa muito complexa, porque é difícil você colocar numa explicação palpável. Mas acho, no mínimo, talvez se não conseguir uma palavra exata, curioso o fato de ser Napoleão, loucura, e justamente nesse momento de loucura ele recitar as palavras da teoria científica que vai construindo toda a história aí.
Perfeito. Talvez fosse legal agora, eu separei aqui algumas características do Machado, das narrativas de Machado como um todo, para a gente sistematizar com os alunos, Vamos né? lá. Então eu escrevi aqui, né? As relações por interesse, a questão da ironia, o sarcasmo e essa comicidade, a crítica, a análise da sociedade hipócrita brasileira do final do século XIX. O narrador machadiano geralmente é aquele chamado narrador Intruso. que participa ali da coisa, né? Esse chamado narrador intruso. E justamente porque ele é intruso, vai ter as conversas com o leitor, né? Então, mais uma vez falamos, assim como houve lá no primeiro livro da UERJ, do Veríssimo, as marcas de interlocução, também haverá marcas de interlocução aqui, então há imperativo, há vocativo, né? Ele se dirige ao leitor, ora ao leitor, ora à leitora, né? Mas fundamentalmente por meio dessas marcas de interlocução. Acho que vale só um adendo aí. Tudo do Machado é muito particular, muito peculiar, e aqui, de maneira nenhuma estou querendo só ocupar a cadeira do Tiete, mas também ressaltar alguns pontos, porque o Machado, quando ele faz um diálogo com o leitor, ele faz um diálogo de um jeito que é muito próximo dele, né, que é muito característico dele. Primeiro, sempre no diálogo existe algo ali meio irônico, né? E também é uma forma de fazer digressões, o que não é tão evidente como no Memórias Póstumas e ali no Dom Casmurro. Isso fica muito escancarado, né? Quando ele começa a falar com o leitor, ele perde ali o fio da meada, vai, volta, depois volta de novo. Então, o diálogo com o leitor normalmente é um recurso para essa digressão, porque ele para ali a história, ele dá uma acessada ali na sequência narrativa, faz comentários com o leitor, conversa com ele e depois volta, né? Como se fosse quase que ali, né, uma narração de transmissão. Então, a digressão, né, é uma característica importante, que é esse interrompimento do fluxo da narrativa, a conversa com o leitor, e aí as marcas de interlocução, os flashbacks narrativos, né, portanto, então esse tempo geralmente ele é mais psicológico do que cronológico. A metalinguagem, isso é indiscutível também, o fato de o Machado falar sobre a própria obra o tempo inteiro. Memórias Póstumas faz isso num grau muito alto, talvez Quincas Borba faça em menor escala, mas faz também, é uma característica. Não sei, tem mais alguma característica aí do Machado como estilo que você queira destacar? A ironia, acho que é por aí. E aí é isso, aí se encaminhando pro final da história, né? Tem a questão da loucura, ele consegue fugir de um sanatório e, como o nome diz, né, ele vai fugido, então ele tá perdendo tudo. Ele já tá nesse momento enfraquecido, né, moralmente, financeiramente. Bem, e aí, na prática, olha que curioso, o próprio Quincas Borba, ele também recebeu uma herança de um tio, isso é dito lá em Memórias Póstumas. Então, a própria questão do banitismo já tinha acontecido com o próprio Quincas. Então, o tio deixa uma herança que fica pro Quincas, que morre, e deixa a herança pro Rubião, que acaba sendo enganado pelo casal Palha. Os dois chegam à loucura no final, os dois perdem tudo. Exatamente. Eu queria me apropriar, para não esquecer, antes de a gente ir pro final, do que o Gustavo Bernardo fala sobre o significado dos nomes, tá? Do Cristiano, da Sofia e do sobrenome. Ele vai dizer assim, ó. Em Machado de Assis, o significado dos nomes é muito importante. O Gustavo Bernardo. Araripe Júnior já sugeriu que Rubião representasse o próprio Brasil. O seu nome, Rubião, é uma referência ao café, planta que pertence à família das rubiáceas e é de que dependia a riqueza do país, riqueza essa que tende a ser dilapidada pelos capitalistas. Então a gente pode pensar até numa relação aqui metonímica, né? A famosa relação metonímica, que é essa relação de proximidade, de contingência, uma relação lógica e constante. Bem a propósito, Cristiano Palha é apresentado como um empreendedor investidor. Enfim, um capitalista promissor. Então veja o que ele disse, né? Que o café, né, antes, que a riqueza, ela tende a ser dilapidada pelos capitalistas. E o Rubião é um nome que representaria a riqueza, porque está associado ao café, que tem tudo a ver com o momento produtivo do país. E o Cristiano é apresentado como esse empreendedor investidor, um capitalista, e o nome Cristiano significa cristão. E que mostra, ironicamente, a associação estreita entre o capitalismo incipiente, isso é, que está se iniciando no país, e a sua instituição mais forte, que é a Igreja Católica. Sofia Palha merece um parágrafo à parte, diria o próprio Machado. Apresentada como belíssima e ostentando um nome que significa sabedoria,
usa sua beleza para seduzir e roubar Rubião, mostrando que sua sabedoria se resume em enganar, quer nas relações amorosas, quer nas relações financeiras. O sobrenome do casal Palha, por sua vez, sugere que suas iniciativas têm a consistência do fogo de palha, aquele que se apaga tão rápido quanto antes se acendera. Muito legal, né? Bacaníssima. Essa relação dos nomes. Isso daqui, gente, vou insistir, é um texto que tá lá na versão da edição da UERJ, que foi feita para o vestibular mesmo, do Gustavo Bernardo. Então, acho que é um texto que vale muito a pena. Bem, e aí, Hugo, não sei se você quer concluir de alguma forma. Eu queria concluir só com uma correlação, que acho que ficou meio que óbvio, mas vale a pena a gente explicitar, reforçando a ideia de que para alguém vencer, alguém tem que perder, né? Então, Rubião perde tudo, inclusive ele perde a lucidez. Acho que vale a pena a gente também não colocar só a perda capitalista, financeira. E se a gente puder fazer correlação com a frase, lembra da frase, né? Ao vencido, ódio ou compaixão. Aos vencedores, as batatas. Ao vencido, quem é o vencido na história? Rubião. Aos vencedores, casal Palha. As batatas que representam metaforicamente o dinheiro, o status, tudo que eles conseguem ganhar, né? No último capítulo, né, que é o capítulo 201, ele vai desfazer aquele sentimento de narrador em terceira pessoa que a gente tem durante toda a narrativa. Porque é o momento em que o narrador vai se apresentar finalmente em primeira pessoa. E o Gustavo Bernardo vai fazer uma leitura de que esse narrador pode ser o próprio Machado de Assis, que aqui vai se revelar de fato. Porque ele vai dizer assim, no último capítulo, capítulo 201, queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Então veja que o cachorro ele morre 3 dias depois do Rubião, Sim. né? O Rubião morre, passam 3 dias, o cachorro morre. E o cachorro, ele tinha verdadeiramente se afeiçoado ao Rubião, tá? Ele chorava na ausência do Rubião, ele sentia a falta do Rubião, ele dava pulinhos de alegria quando o Rubião chegava, ele via o Rubião. Ou seja, vai mais uma vez reforçar essa ideia de que a bondade, de que a relação sincera, no romance, ela só é digna do cachorro, né? E não dos seres que são todos, em maior ou menor medida, movidos pelas relações de interesse. Mas vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me pergunte se o seu defunto homônimo é que dá título ao livro. Tá vendo? O próprio... Ele coloca essa questão aqui. Será que é o cachorro que dá título ao livro? Será que é o... E antes, né? Queria dizer... Esse queria é eu queria. Quem é esse eu que não se apresentou até então? Já que em tese o narrador era até agora um narrador em terceira pessoa. Será que é o próprio Machado de Assis? Né? É o que o Gustavo Bernardo vai trazer como hipótese no fim. Questão... preenche de questões que nos levariam longe. Choram os 2 recentes mortos, se tem lágrimas. Se só tens riso, rite. É a mesma coisa. O cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz, está muito alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Olha que desfecho bem machadiano, né? Como quem diz assim... Se você quiser chorar pela morte do Quincas e do cachorro e do Rubião, chora. Se você quiser rir, ri. O cruzeiro, que a Sofia não quis lá naquele jantar, né? A que o Hugo se referia, em que ele falou, mal entendido. O cruzeiro, o céu, o universo, o destino, a vida, o mundo, não tá nem aí. Porque morrer faz parte desse processo do humanitismo, né? É como ele termina. E ainda com esse ponto de interrogação, se o Quincas Borba é o cachorro ou se é o... assim, pensando em Machado, eu diria que tem mais possibilidade de ser o cachorro, né? Do que de ser o... Mas eu acho que a ideia é gerar mesmo o problema. Acho que... Vou melhorar. Conhecendo o Machado, eu acho que a ideia é justamente ficar no limite, né? O problema é que ele gosta de limítrofe, no limítrofe. Muito bem, gente. Então... acho que a gente vai ficando por aqui, né? O Hugo tem mais alguma coisa pra dizer? Nadinha. Não? É isso. Eu também. Espero que vocês façam a leitura da obra, que é uma condição inegociável para essa análise, é claro. E que você faça uma boa prova. Tchauzinho. Tamo junto, gente. Valeu.